Bom, bem-vindos de novo, pessoal. A gente agora vai fazer mais um exercício, tá bom? E a ideia é fazer passo a passo. Talvez eu não vou focar tanto agora nesse caso específico desse problema, no desenvolvimento matemático, e sim, né, fazer de alguma forma um pouco mais direta esses processos, deixar para vocês conferir como que se chega nos resultados, mas principalmente o nosso objetivo pessoal vai ser descrever a física, tá bom? E encontrar esse resultado numérico. Muito bem. Então veja, nesse exemplo 2 que eu gostaria de discutir, o que nós temos é o seguinte, é tipo vamos supor que a gente tem uma parede, tá bom? Aqui é arbitrária, então eu vou tentar fazer um desenho de uma parede de forma arbitrária, né? E nessa parede, pessoal, nós vamos a ter, né, um tipo de uma viga, um haste, tá bom? Opa, ok? Uma viga ou um haste, alguma coisa do gênero, ok? Que ela está, claro, presa em um ponto, tipo com um prego, talvez, a essa parede. Por exemplo, assim, tá bom? Certamente, né, para nós conseguir estabelecer essa estrutura, e talvez quem tem interesse no futuro de estudar alguma engenharia que avalia, né, as estruturas como prédios, a pontes e outro tipo de coisas, vai ver isso bem muitas vezes, né? O que eu queria mostrar é que uma configuração usual é que a gente tem, né, uma, uma corda, né, usualmente de ferro ou outro material, né, metálico, que permite a gente, né, manter aquela haste completamente horizontal, ok? E, certamente, no número dos casos, a ideia é que dentro dessas estruturas nós consigamos manter o peso, né, de pessoas ou objetos. Então, a gente vai, claro, a colocar um objeto aqui pequenino, por exemplo, poderia ser um objeto aqui, tá, de uma certa massa, ok? E, de novo, a gente vai colocar uma cor aqui, por exemplo, vermelha para esse objeto, tá bom? Essa aqui é a história. O exercício ele diz que nós temos especificamente um certo comprimento dessa haste, né, que a gente vai chamar de L, tá bom? Vou chamar de L, ok? Que é de fato, né, um número específico. Eu vou compartilhar esses números agora com vocês, porque, né, eu tenho por aqui esses números para a gente, né, lembrar do que nós estamos fazendo de fato especificamente nesse tipo de casos, ok? Em particular, por exemplo, o exercício pessoal diz que o L, por exemplo, ele é de... Caramba, cadê? Peraí, desculpa. O L, especificamente, ele vai ser de 8 metros, tá bom? Essa seria a ideia. Então, eu vou começar agora a colocar aqui os números só para a gente lembrar esses valores, né? Não esquecer. E esse L, né? A gente já falou que no caso específico desse exercício é 8 metros, tá bom? Pessoal, nós também vamos ter algumas forças intrínsecas nesse tipo de problemas. Por exemplo, claro, a gente vai ter o próprio peso dessa viga, né? Claro, esse peso da viga, a gente sempre representa, né, como sendo o produto da massa, opa, da massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, a mg. Eu vou melhor fazer assim, né, trocar de cor. Então a gente vai ter, veja, o peso aqui para baixo, tá bom? Que vai ser mg. A gente certamente também tem o próprio peso desse objeto, tá? Que vai ser agora a massa desse objeto, eu vou representar talvez pela letra M maiúscula, vezes a gravidade, tá? E nós temos algumas forças lá dentro, né? Por exemplo, a gente vai ter a força de tensão aqui, na própria corda, ok? Essa força de tensão T aqui. A gente vai ter também, por exemplo, pessoal,
as forças do prego aqui que mantém, claro, aquela viga vinculada sempre a esse objeto, né? É importante notar que essa força do prego tem duas componentes, não é? Uma componente pessoal, que vai estar relacionada, claro, com o cancelamento aqui das forças no eixo X, ok? Então ela vai estar no eixo X, né? E ela também vai ter uma componente para não permitir, claro, essa estrutura metálica aqui escorregar. Então tem que ter uma força aqui também, né? No eixo Y, que está relacionada com o fato dessa, eh, dessa viga não escorregar, ok? Então, o que nós temos de forma geral, quando nós pensamos nesse prego aqui, é que ele tem duas componentes, pessoal, uma componente no X e uma componente no Y. A gente vai chamar essas componentes, respectivamente, de R, claro, né? X e RY, que vai ser a força do prego, tá bom? E claro, essas como são as componentes, nós temos que a força total, essa força R, na verdade, ela é oblíqua ou diagonal. Se nós assumimos que o ângulo que tem aqui é um ângulo arbitrário θ, nós sabemos também, pessoal, que essas forças aqui vão ser R, o próprio valor da força, vezes o cosseno de θ, e certamente no caso, né, Y vai ser R vezes seno de θ, ok? Essa seria a ideia. Perfeito. Agora, o exercício, ele também diz que nós temos um ângulo, né, de inclinação daquela corda metálica aqui, que a gente vai chamar, por exemplo, de alfa, tá bom? Mentira, para evitar confusões, a gente vai chamar de beta, né? E não confundir esse alfa com a velocidade angular. Mas é isso. Muito bem. Então, o exercício agora ele pede várias coisas. Por exemplo, ele está pedindo para a gente encontrar a força no prego, a tensão dentro daquela corda metálica, né? E o ângulo de inclinação dessa força dentro do prego. Essas são vamos dizer, as questões que está pedindo o exercício para a gente conseguir encontrar. Então, veja, se a gente quer fazer isso, uma estratégia muito simples é a gente conseguir, pessoal, antes de iniciar, fazer um diagrama do que está acontecendo dentro desse sistema, tá bom? E eu sugiro sempre fazer isso porque facilita muito o trabalho, ok? Então, veja, se nós temos o prego aí, né, a gente vê de novo, inclusive parece um pouco redundante ou repetitivo, mas que nós temos essas duas forças aqui, uma força aqui no meio que é o próprio peso, né, dessa haste aqui, o peso do objeto que a gente coloca aqui só para testar que está funcionando, né? Aqui a tensão com um certo ângulo, né? A tensão aqui com um certo ângulo, tá bom? Ângulo beta, ok? E claro, a gente vai ter essa força do prego aqui também. Eu vou continuar usando o verde para manter a mesma conceito, tá? O R aqui. E é isso aí, gente. Nós temos já o nosso sistema de forças, ok? Que a gente consegue, né, agora representar em termos das equações de Newton. E como nós já tínhamos falado agora há pouco, o nosso, né, cavalo de batalha vai ser sempre as condições de equilíbrio. Ou seja, o que a gente quer fazer agora, pessoal, é conseguir usar as equações de equilíbrio para representar o que está acontecendo. Da mesma forma como a gente fez antes, né? Vamos a começar, né, considerando, pessoal, essas condições de equilíbrio aqui. Veja bem, a equação um, né? Massa vezes aceleração igual a conjunto de forças agindo no sistema. E a equação 2. Só que diferente ao caso anterior, né? No qual a gente tinha um torque de uma força total, agora esse sistema está completamente em equilíbrio, o que significa, certamente, que as forças totais se cancelam e os torques totais vão se cancelar também. Então, veja, vamos a tentar trabalhar um pouquinho com essas equações. Como a gente já falou, em geral, nós temos que considerar a somatória de forças, né, ao longo de cada eixo. Então, a gente vai fazer isso. Somatória de forças no X, tá? E da mesma forma como a gente fazia antes, vamos a considerar também a somatória de forças no Y. Só que, adicionalmente, a gente vai ter que considerar, pessoal, o torque, tá bom? A somatória de torques. Então, veja, a gente vai ter que, né, encontrar essas equações em cada um dos casos. E, claro, para a força no X, basta a gente compor cada uma dessas forças, né, nas contribuições que elas têm ao longo do eixo X.
Por exemplo, se a gente tiver com paciência, nós vemos aqui que, como a gente já tinha comentado, a força R aqui, pessoal, vai ter uma componente no eixo X, que vai ser o quê? A gente já escreveu aqui em cima, veja, R vezes cosseno de θ, ok? Isso tem que, né? A gente tem que agora considerar a outra força que está no eixo X, que vai ser a contribuição da tensão, né? No eixo X. Essa contribuição da tensão no eixo X vai ser, claro, T, ok, cosseno daquele ângulo φ. E veja, pessoal, que essa força aqui, ela é negativa, tá bom? Ela está indo para o lado esquerdo, que de acordo com a nossa convenção, implica necessariamente que ela é negativa. E bem, agora, né, a gente tem que igualar isso com a massa, né, desculpa, a zero, porque a gente está nas condições de equilíbrio, completamente em equilíbrio. Agora, se a gente faz a mesma coisa para o eixo Y, né, nós vemos que temos quatro forças no eixo Y. De novo, para cima, a gente vai ter aqui a componente da força que aparece no prego aqui para cima, que como já falamos, vai ser a componente no Y, ou seja, R vezes seno de θ, ok? Mais agora, né, a força, a componente da tensão no eixo Y, ou seja, essa componente aqui da tensão para cima, ok? Que vai ser T, né, seno de φ, ok? E certamente, pessoal, a gente tem as componentes, né, das massas vezes gravidade, dos pesos, tá? De cada uma dos objetos que a gente tem aí. E isso certamente tem que ser igual a zero, ok? Muito bem. Jasmin, você tem uma dúvida? Pode falar, por favor. Professora, eu fiquei com dúvida desse ângulo que você colocou junto com o T. Que ângulo é esse? A gente estava falando de teta e de beta. Daí, qual seria esse aqui? Ok. Obrigado por comentar, porque certamente, claro, aqui tem que ser beta, né? Cosseno de beta, claro, gente. E aqui tem que ser T seno de beta, ok? E pronto, você está certa. Obrigado, Jasmine, por comentar isso. Faz sentido agora? Agora sim, professor, Ah, obrigada. ótimo. Obrigado, eu que agradeço. Veja, pessoal, então agora nós temos, né, temos duas equações, e se a gente ver com paciência aqui, certamente vamos identificar várias incógnitas. Veja, a gente tem R como uma incógnita, a gente também não conhece o ângulo θ, nós também não conhecemos a tensão na corda. O exercício já entrega alguns dados adicionais, além do comprimento da viga, e é que o peso total, ok, da viga, W, ou seja, massa vezes aceleração da viga, né, é de 200 newtons. Ok? Ele também diz que o peso total daquele objeto que a gente colocou lá, aquele objeto vermelho, que vai ser a massa maiúscula vezes gravidade, também é conhecido. E é de 600 newtons. Ok? Aqui é um zero, ok? Muito bem. E claro que o ângulo φ que aparece lá, desculpa, o ângulo beta, né, que aparece aí para a inclinação da corda, também é conhecido, claro, e esse ângulo aí é de 53, ok? Graus, ok? Além do mais, o exercício também comenta que é uma certa distância no qual a gente coloca aquele objeto vermelho, a distância d, e essa distância D também é conhecida, ok? Essa distância D a gente coloca intencionalmente em algum ponto entre o prego, claro, e a corda e vai ser 2 metros, tá bom? Então nós temos um conjunto de dados, só que nós temos duas equações e três incógnitas, o que significa que nesse tipo de problemas, onde poderia acontecer, claro, algum movimento rotacional, nós temos, pessoal, que encontrar o torque, tá bom? Encontrar o torque. E como que a gente calcula o torque? Como que a gente encontra aquele torque? Bom, nós já conversamos disso, né? E nós falamos, veja, esse torque de forma geral, na estrutura mais simples, veja aqui o lado esquerdo, pessoal, vai ser o produto, né, da posição
vezes a força. Ou seja, basta a gente pegar posição, né, ou distância a qual a gente aplica a força, vezes o próprio valor da força, ok? Só que assim, isso implica que a gente poderia calcular o torque em relação a diferentes pontos, a diferentes eixos de rotação. Nesse caso específico, claro, a gente tem interesse em encontrar como ela vai rotar em relação ao prego, ok? E se nós pensamos dessa forma, de alguma maneira, o problema se simplifica muito, porque veja, a distância que tem R, tá? A força R em relação ao próprio prego é zero, ou seja, ela de fato, essa força está sendo aplicada no próprio prego, e de fato é a força do prego, ok? Portanto, a distância, né, na qual ela é aplicada em relação ao prego é zero, não é, gente? Ela não gira torque nenhum. Só que nós temos três forças aqui, veja, o peso do objeto, o peso da própria haste e a tensão que vão gerar um torque sim. Nós vamos ter que incluir essas três contribuições dentro da somatória dos torques. O que seria importante aqui, além dessa história? Pessoal, lembrar que o torque, quando ele é contrário ao movimento do relógio, ele é positivo, e quando ele é a favor do relógio, né, na mesma direção do movimento do relógio, ele é negativo. Então vamos começar, por exemplo, pelo torque induzido pelo T, ok? Se a gente faz isso, né, a gente tem que ter paciência aqui, porque veja, qual é a força que vai gerar torque? A gente já falou, bom, veja aqui, ó, pessoal, e vai ser, olha aqui, ó, a força vezes a distância vezes o seno do ângulo. Então a gente vai usar essa estrutura aqui, né? T vezes a distância ao prego. A distância ao prego vai ser o próprio tamanho da haste, porque daqui até aqui a distância é o próprio L, né, gente? Então veja, T vezes L vezes, claro, o seno daquele ângulo, que vai ser, claro, no caso, o ângulo beta, ok? Muito bem, esse ângulo beta é conhecido de 53 graus. Para continuar, nós precisamos também colocar o torque, claro, desses pesos. Só que como a força T ela iria fazer girar esse objeto, né, num sentido contrário ao movimento do relógio, em relação àquele ponto, àquele prego, quando nós pensamos nos pesos, veja, essa massa aqui, ela iria, né, a gerar o movimento, né, ao favor ou na mesma direção, claro, do relógio, ou seja, vai ser um torque negativo. Da mesma forma, esse peso aqui também vai induzir um movimento nesse sentido, ou seja, também gera, né, pessoal, um torque negativo. Em outras palavras, quando consideramos o torque desses pesos, né, a gente tem que colocar o sinal menos. E agora nós temos, veja, que para esse peso aqui da própria viga, o peso está sempre na metade do objeto, ele está bem no centro de massa. Ou seja, a gente coloca aqui força, massa vezes gravidade, vezes a distância que tem desde, né, o ponto do prego, ou seja, esse ponto aqui, e o ponto no qual está sendo aplicada a força do peso. Só que essa distância aqui, pessoal, é a metade, né, do tamanho, né, da própria haste. Em outras palavras, a gente tem que considerar, né, esse L, que seria essa distância, dividido por 2. Finalmente, nós temos que também considerar o torque, né, gerado, né, por esse objeto que a gente colocou aí vermelho, que vai ser, veja bem, a força, ou seja, massa vezes gravidade, vezes a distância a qual está sendo aplicada a força. Como nenhuma dessas duas forças tem um ângulo diferente de 90 graus, o ângulo que a gente aplica essa força aqui é 90 graus, pessoal, esses dois pesos, vocês veem que não aparece seno de ângulo aqui nenhum, não é necessário. Inclusive, se vocês colocam seno de 90, vocês vão ver aqui, veja aqui no lado esquerdo, que o seno de 90, né, pessoal, é 1. Então, é a mesma coisa, né, incluir ou não o seno de 90 nesse caso. Muito bem. Isso aqui tem que ser zero porque o objeto não vai girar. E agora sim nós temos três equações. Veja, a equação um, a equação 2 e a equação 3, tá bom? E nós estamos prontos para encontrar as três grandezas físicas que o exercício está pedindo, ok? Que são, como a gente já falou, a força no prego R, o ângulo de inclinação dessa força e a própria tensão. Se a gente faz isso, né, nós poderíamos, pessoal, aproveitar essa última equação que a gente escreveu, porque veja bem, dentro dessa equação 3,
olha só, unicamente a gente tem uma incógnita, que é a tensão. Não aparece a força R, porque a gente já viu que o R, ou seja, a própria força do prego, não vai gerar, pessoal, torque em relação, né, ao eixo de rotação do prego. Então, veja, nós poderíamos diretamente usar, né, essa equação 3 3, tá? E encontrar T. Se a gente quer isolar T, basta pegar todos os termos algébricos que não contêm T, que nesse caso são esses dois, e passar para o lado direito de forma, né, nesse caso positiva, ou seja, com sinal contrário. Eu vou fazer isso aqui, veja. L, tá? Seno de beta igual, claro, a massa vezes gravidade vezes L dividido por 2 mais massa vezes gravidade vezes D, ok? Muito bem. E agora, claro, a gente tem que passar tudo aquilo que não contém T para o outro lado. Então a gente vê, pessoal, que basta pegar esse termo aqui e passar no denominador do outro lado e pronto. Então a gente encontra que T vai ser o quê? Vai ser agora, né? Massa vezes gravidade vezes L sobre 2 mais a massa maiúscula vezes gravidade vezes distância, dividido por L vezes seno de beta. A gente conhece todos esses números e nós conseguimos calcular agora, né, o resultado dessa, substituindo, né, eu não vou fazer toda a matemática, mas vocês podem conferir que o resultado aqui deveria ser 313 newtons, ok? Vou inclusive, pessoal, já colocar aqui em cima, tá? T igual a 300, né, 13 newtons, né? Nós conseguimos já encontrar o primeiro resultado, tá bom? Agora nós temos que focar em encontrar as outras incógnitas, que veja, seria a força do prego, como a gente já falou, o ângulo no qual essa força é aplicada, tá bom? Para fazer isso, nós poderíamos aproveitar, pessoal, a equação 1 e a equação 2, porque agora nós tiramos do problema aquela incógnita que era o t. Como o t já não aparece mais como incógnita, né? Ele já é conhecido, nós temos unicamente duas equações, né? Com duas incógnitas estaríamos prontos para resolver o problema. Vamos fazer isso, tá bom? Então veja, eu vou usar agora essa cor aqui para a parte B, ok? Que seria encontrar θ, ok? Claro, e R, ok? E veja, vamos usar essas duas equações, pessoal. Seria assim, veja, R, tá? Cosseno de θ, ok? Menos T cosseno de beta, ok? Igual a zero, essa seria a equação um. E a equação 2 seria R seno de θ, ok? Mais T seno de beta, menos massa maiúscula vezes gravidade, menos massa minúscula vezes gravidade. Então, quando a gente tem esse tipo de equações, pessoal, e nós temos que encontrar um ângulo, a forma adequada de fazer isso, ou mais tranquila, é a gente conseguir isolar o seno e o cosseno do ângulo para depois dividir as duas equações. Como assim? Eu vou tentar explicar isso aqui rapidinho. Veja. Dessas duas equações, nós conseguimos mostrar que R cosseno de θ, ok? Vai ser de fato igual a T, tá? Cosseno de beta, ok? Da segunda equação, que a gente vai ter é que R seno de θ, ok? Vai ser de fato tudo aquilo, né, que sobra dentro dessa expressão, ou seja, massa vezes gravidade, mais massa minúscula vezes gravidade, menos T seno de beta. Veja que eu troquei, né, pessoal, o sinal de todo mundo. Como R cosseno de θ e R seno de θ são funções trigonométricas, a gente sabe que a tangente, né, de θ, na verdade, é seno de θ, que é dividido por cosseno de θ, né? Nós conseguimos dividir a equação 2 pela equação um e encontrar de fato isso. Veja, a gente vai pegar assim, R seno de θ, ok? Dividido por R cosseno de θ, tá bom? Ou seja, essa expressão algébrica aqui da equação um, pessoal, veja, né? E essa expressão algébrica aqui da equação 2. Então a gente divide a equação 2 pela equação um, ou seja, R seno de θ dividido por R cosseno de θ. Certamente, como era esperado, né? A gente vai ver que dá para cortar o R e a gente de fato fica com a tangente daquele ângulo.
Só que se nós fazemos isso com o lado esquerdo daquelas igualdades, temos que fazer a mesma coisa com o lado direito, tá bom? Como? Então vai ficar assim a equação 2, né? Dividida, pessoal, pela equação um, tá bom? Ou seja, todos esses dois termos aqui no numerador e no denominador. Veja bem, agora todas essas coisas aqui são conhecidas. A gente conseguiu de fato eliminar o R, tá bom? Que era a incógnita que a gente não tinha. Então a gente conseguiu eliminar o R. Se vocês fazem a matemática, né, vocês vão ver que a gente consegue calcular agora o θ, né, como tangente inversa, né, ou tangente a menos um de toda essa expressão que a gente tem do lado direito, ok? E se vocês fazem isso, vocês fazem a conta na calculadora, substituindo todos os números que a gente já, né, tem pelo exercício, vocês vão mostrar que o ângulo que aparece aí é 71,1 graus, ok? Muito bem. Para terminar, né, a gente tem que calcular agora, pessoal, o resultado para, né, o próprio R, ok? Só que a gente já mostrou daqui dessa equação um que nós temos o R aqui bem facinho de conseguir calcular, né? Então veja, para terminar, nós podemos mostrar que R vai ser, claro, T cosseno de beta, ok? Dividido, claro, pelo cosseno de teta. E nós temos todos esses números, beta, teta e t. E vocês têm que encontrar esse número aqui, né, para concluir esse exercício. Pronto. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu vi agora que a Sabrina está junto conosco aqui nessa videochamada, a Ravana também, a Milena, a Michelle e Jasmin. E bom, meninas, olha, confesso que fico feliz de ter vocês aqui pelo interesse. Espero que vocês consigam ir muito bem nessa P2. Não fiquem assustadas, tentem fazer o melhor. Eu sei que talvez pareça muito conteúdo, né? Mas veja que no final é simplesmente aplicar de forma direta o que a gente aprendeu na sala de aula. Inclusive, talvez eu gostaria de comentar, pessoal, que nós temos aqui o conceito fundamental, né, do nosso trabalho, que é de fato, né, aplicar como no caso anterior, essas condições de equilíbrio aqui para encontrar um conjunto de equações. E a física importante está embutida aqui, está dentro dessas expressões. O resto é matemática, é você conseguir simplificar as expressões, ok? Então, como já tinha sido comentado, né, é basicamente muito parecido com o que a gente já fez, só que tem que adicionar agora aquela história do torque, tá bom? Jasmin, me conta se faz sentido essa história, se é estranho, se você tem dúvidas, por favor. O exercício bem fácil de compreender. Ok, perfeito. Ótimo. Michele, como você viu esse exercício aí? Ah, professor, eu acho que quando você explica fica super claro. O problema é a hora que a gente vai fazer. Aí eu queria te perguntar, você pensa em mandar alguns exercícios do livro que você indica a gente Claro, eu vou mandar ir fazendo? alguns 5 ou 10 que são Uhum, parecidos a esses aqui. Esses são exercícios que eu peguei como exemplos, mas que não fazem parte uhum, ainda da lista, tá bom? Mas a ideia é que certo, vocês tá bom. tentem fazer a lista e se vocês têm dúvidas, vocês me perguntam, tá bom? Fechou. Milena, Obrigada, professor. imagina. Milena, como foi aqui esse exercício? Foi tranquilo? Será que a Milena está por aí? A Milena está respondendo que ela conseguiu entender tudo, que está super fácil e ela conseguia replicar isso sem problema nenhum na P2. Eu fico feliz com isso. Sabrina, você tem alguma pergunta? E Ravana, né? Não, professor, tá tranquilo. Tá bom, ótimo. Ravana. Deu para entender, prof, mas eu confesso que eu achei esse exercício bem complexo. Não achei fácil, não.
Entendi. porque é uma análise muito extensa que você tem que fazer, né? Se você esquece de alguma coisinha, de alguma parte da teoria, você vai acabar fazendo errado, porque é muita coisa mesmo. É verdade, você está certa. Assim, tem muitos detalhes, tá? E isso, na verdade, pede para a gente, né, ter que treinar mais e mais vezes, na verdade, essa ideia de como pegar esses torques. Por isso, a gente vai fazer mais um exercício, tá bom? Para fechar já toda essa história, ok? Então, são de fato, insisto, muitos detalhes, mas é bom, né, a gente fazer mais um exercício só para ver como que a gente pega essas torques, essas somatórias. Mas eu tenho certeza, Ravana, e você me corrige, por favor, se essa parte da equação um e a equação 2 que a gente tinha aqui, essas aí você lembra como fazer. Sim, Ok, então o problema está no detalhe de lembrar desses torques aqui, tá bom? Então a gente aham, vai fazer sim. mais um. Então eu vou agora, pessoal, parar de gravar, tá bom? E a gente vai encerrar essa ligação e a gente se vê de novo aqui em um minuto, ok? Para fazer mais um exercício, ok? Então eu vou encerrar aqui a ligação e a gente se vê daqui a pouquinho. Vocês podem entrar no mesmo link, ok? Beleza.